Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que bom estarmos de volta aqui para dar sequência ao nosso encontro falando sobre o batismo. E antes de falar sobre o batismo, iremos comentar um pouquinho sobre o pecado original para podermos entender bem o sacramento do batismo. O pecado original foi cometido pelos nossos primeiros pais, Adão e Eva, quando eles estavam no paraíso. Eles viviam em comunhão com Deus, Deus andava com eles, eles tinham contato direto com Deus. E eles perderam essa comunhão pela desobediência, porque queriam ser como Deus. A serpente enganou eles, eles caíram direitinho, né? Quiseram ser como Deus. Quiseram poder, nada diferente do que acontece hoje em dia entre nós, que muitas pessoas cometem esse mesmo pecado, que o que não é querer Deus? É querer ser como Deus. E achar que nós não precisamos de Deus. Eu sou dono do meu corpo, eu sou dono da minha vida, eu faço o que eu quiser, ninguém é dono de mim, eu faço o que eu quiser. Então, eu estou rebaixando Deus. Eu estou colocando como Senhor da minha vida, eu faço o que eu quiser da minha vida. Não, mas temos um Deus que está acima de tudo, do qual devemos dar graças a Ele, porque em tudo, como diz a palavra, em tudo damos graças a Deus, porque Ele é o primogênito. Ele está acima de todo nome e devemos dar graças a Deus. Em tudo, darmos graças a Deus. E esse pecado original do qual entrou no mundo, essa mancha do pecado que carregamos, que entrou através dos nossos primeiros pais, de um homem, de Adão, somente um homem justo, sem a mancha do pecado, porque Jesus era verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Somente esse homem poderia ligar o céu e a terra, como cantamos e rezamos no Salmo de Aleluia. Ó feliz culpa de Adão que trouxe a nós, que chegou até nós a salvação, que é Jesus. E Jesus que liga o céu e a terra inteira. Ele liga, essa ponte que liga o céu e a terra. Jesus nos ligou novamente. Podemos ter essa comunhão, essa intimidade com Deus através do quê? Através do batismo. Jesus diz para nós que quem nascer da água e do Espírito poderá ver o reino de Deus. Quem não nascer da água e do Espírito não poderá ver o reino de Deus. E da onde que surge essa água? Que brotou de quem? Do coração aberto de Jesus, transpassado na cruz. Assim como a nossa vida na terra, a primeira coisa que acontece conosco é o nosso nascimento. Primeira coisa que acontece, quando nascemos, temos a vida aqui na terra. E nada diferente da nossa vida terrestre como a nossa vida espiritual. Quando é que nascemos para a vida espiritual? É através do nosso batismo, porque antes éramos criaturas de Deus. Com o batismo nós nos tornamos filhos de Deus. Nós nos tornamos filhos de Deus. Você se torna filho de Deus. O Espírito Santo passa a habitar dentro de ti, dentro de nós, dentro de mim, de todos nós. Quando somos batizados, nos tornamos templos vivos do Espírito Santo. O batismo, aqui diz para nós no Catecismo da Igreja Católica, que o batismo é a porta que abre o acesso aos demais sacramentos. Ele é o primeiro. O primeiro sacramento começa pelo batismo, porque do qual nascemos, né? Nascemos para uma vida nova. O que significa a palavra batizar? Do grego vem a palavra, significa mergulhar,
emergir. A água simboliza quando nós somos sepultados, mergulhados na água do batismo. Todo o nosso pecado, toda essa culpa de Adão, nossos primeiros pais, ficam sepultados naquela água e nascemos para a vida. Ou seja, nós morremos com Jesus e ressuscitamos com Ele. Porque Jesus morreu e ressuscitou. Nesse batismo, nós morremos com Cristo e ressuscitamos com Cristo. Diz para nós também no Catecismo da Igreja que o batismo já é prefiguração, é prefigurado na travessia do Jordão, pela qual o povo de Deus recebe o dom da terra prometida. No Antigo Testamento, quando o povo de Deus era escravo no Egito, Moisés libertou aquele povo, e quando Moisés avistou de longe a terra prometida que Deus tinha prometido ao povo de Deus, eles iam entrar na terra prometida, mas a terra prometida ficava além do Jordão. Eles tinham que atravessar o Rio Jordão. Atravessando o Rio Jordão, eles chegariam à terra prometida. E Jesus, antes, como vocês já viram no vídeo do Felipe Aquino, qual o Gabriel mandou para vocês, né? Jesus sendo batizado no Rio Jordão. Quando Jesus vem vindo, estava todos, aquele multidão de pessoas para ser batizado por João Batista, um batismo de São João Batista, um batismo de conversão. E eles que avistam Jesus, ele diz: eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Está vendo na frase que João Batista falou? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele que tiraria o pecado do qual fomos manchados por Adão e Eva. Ele que tira o pecado do mundo. O Cordeiro, do qual se doou. Um Cordeiro sem mancha, sem pecado. E era no Rio Jordão. Foi batizado no Rio Jordão, do qual desceu o Espírito Santo em forma de uma pomba, desceu sobre Jesus. Como dizia já o Felipe Aquino, para nós que Jesus não tinha pecado. Ele não precisava ser batizado. Mas ele batizou aquela água, como já diziam os santos padres da igreja, os santos doutores da igreja, que Jesus foi batizado naquela água para mostrar a sua humildade, que também devemos ser batizados, mas também para purificar a água do qual nós seríamos batizados depois. Jesus veio purificar a água do batismo, porque no batismo, quais os sinais do batismo? Através do sacramento, usamos a água e o Espírito Santo. Não tem batismo sem água, e nem batismo sem o Espírito Santo. Usamos os dois, a água e o Espírito Santo. Assim como o Espírito Santo desceu sobre Jesus, e Jesus estava naquela água, para purificar a água do mundo inteiro, a água do nosso batido, qual nós seríamos lavados, somos lavados, somos purificados. Então Jesus está ali, o Espírito Santo desce sobre eles, como desce sobre cada um de nós que já fomos batizados. Cada um de vocês tem o Espírito Santo dentro de vocês. Vocês são o templo vivo do Espírito Santo, vocês são filhos de Deus, filhos amados de Deus. Agora você diz para mim, nós temos acesso ao céu, temos essa comunhão com Deus, temos essa harmonia com Deus. Mas agora você pode falar para mim assim, catequista ou Rafael, já estou garantido no céu com o batismo? O batismo é a nossa porta de entrada para o céu. Mas somos batizados, somos filhos de Deus, somos membros da igreja, mas temos que viver como batizados, como os filhos de Deus. Não basta somente ser batizado e falar, já tenho o ingresso garantido para o céu. Você tem o ingresso ali, mas a garantia sua é viver
como filho de Deus, viver como batizado, como um membro da igreja. E como já disse nos encontros anteriores, né, nós somos ovelhas do seu rebanho, precisamos, como membros da igreja, devemos viver em unidade. Não sair da igreja, viver como os filhos de Deus, ouvir a voz do pastor, hoje e sempre. Eu sei que nesse mundo atual não tem sido fácil ouvir a voz de Deus, até nesse momento que estamos vivendo agora, essa quarentena do qual muitos não estão trabalhando, alguns estão, alguns não estão. Vocês não estão indo para a escola, estão fazendo as aulas pela internet, né? Estamos privados de muita coisa. Talvez no início no início dessa quarentena, muitos de vocês deviam estar até rezando mais, se preocupado mais com essas coisas, com as coisas de Deus. Eu não sei se vocês desanimaram um pouco na fé, perderam a fé, mas eu digo para vocês, não percam a fé, não desanime, porque o Espírito Santo está conosco, o Espírito Santo está com você e precisamos desse Espírito Santo sempre, hoje e sempre. Até no Evangelho de hoje diz para nós que, esse domingo, o Evangelho diz para nós que Jesus, a ascensão de Jesus ao céu, que ele está subindo, mas eis que estou convosco todos os dias, até os finais dos tempos. Diante de tudo isso que está acontecendo, Deus está conosco. E podemos encerrar pedindo a graça do Espírito Santo, que venha fluindo em nossa vida, venha fluindo no nosso interior, na nossa casa, e que Ele possa nos fortalecer, hoje e sempre, para que a gente não possa desanimar nunca, perante as adversidades da vida, porque teremos muitas, mas Jesus ainda fala para nós, coragem, no mundo há vez de ter aflições, tribulações, mas coragem, eu venci o mundo, e eis que eu estou convosco até os finais dos tempos. Fique com Deus, até o nosso próximo encontro. Queremos falar sobre outro sacramento, que é o sacramento da Eucaristia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.